Vamos agora receber a nossa palestrante, a Gilberte, que certamente vai plantar mais uma semente no coração de cada um de nós. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa e que Jesus nos ilumine para que eu possa transmitir a palestra de hoje e que vocês também assimilem e recebam de coração. O nosso tema de hoje, eu vou falar sobre reforma íntima. O Wilson sempre cita a questão da reforma íntima, né? Então, o tema que me puxou para falar hoje foi esse. Bom, eu fundamentei toda a minha fala de hoje no livro Fundamentos da Reforma Íntima, que foi psicografado por Abel Gleiser e foi editado pelo espírito Cair Bari Schutel. Então, nós começamos com uma pergunta. Por que fazer a reforma íntima? Bom, nós sabemos que todos nós aqui, ou se não a grande maioria que habita a Terra, são espíritos ainda imperfeitos, que trazem consigo ainda muitos desvios de conduta. E o maior problema é que esses desvios de condutas, quando praticados insistentemente, eles acabam se tornando vícios. E corrigir um desvio de conduta já é difícil. Corrigir um vício é ainda mais difícil. Exige ainda mais de cada um de nós. A reforma íntima, então, ela é um instrumento para a gente conseguir combater esses desvios e esses vícios. Ela vem nos trazer o amparo que nós precisamos para isso. Nós sabemos que no atual estágio da humanidade, ainda a imperfeição impera, né? O mal ainda impera. E é quase assim impossível que alguns desencarnados já tenham se livrado totalmente desses vícios e desses desvios de conduta. É lógico que uns em maior grau ou outros em menor grau, mas todos nós temos alguma coisa para corrigir dentro de nós. O que nós precisamos corrigir? Da onde vêm essas nossas mazelas, esses nossos desvios, esses nossos vícios? Existem o que são chamados de chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Eles são, na verdade, inimigos da nossa evolução. E ainda estão bastante fortes, bastante presentes nos nossos corações, esses sentimentos, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo, diz os ensinamentos, que dele deriva todo o mal que está aqui no nosso mundo. Ele significa que nós pensamos mais em nós mesmos do que nos outros, ou que nós só pensamos em nós e não lembramos dos outros, dos nossos irmãos. E o orgulho é filho do egoísmo. Porque o ser se considera superior a todos, a tudo, em qualquer tempo. Então, um vem do outro. E os dois criam e eles consolidam as barreiras que nós temos para o nosso aprimoramento. Então, é através do egoísmo e do orgulho que nascem os nossos desvios de conduta e que dificultam a nossa reforma íntima.
Então, o objetivo maior da reforma íntima é esse: é combater, é evitar, é extirpar de nós e consolidar dentro de nós o pensamento e a vivência cristã. Sim, porque nós todos vivemos os ensinamentos de Cristo, então não somos cristãos. E para isso, então, nós temos que pensar muito rapidamente na nossa reforma íntima. A reforma íntima, ela é, na verdade, o esforço que o ser humano faz para se melhorar, para evoluir. E a base desses ensinamentos, como eu falei que nós somos cristãos, ele está nos ensinamentos de Jesus. Jesus é o modelo maior que nós devemos seguir. Ele trouxe no seu evangelho, nos seus ensinamentos, como nós devemos ser para sermos um homem, uma pessoa de bem. E a doutrina espírita, com a sua codificação, com todas as orientações, em todos os ensinamentos que vêm através de psicografias, a doutrina espírita nos esclarece o que é essa reforma íntima, por que ela é necessária, e ela nos orienta em como fazer. Então, também a gente fica na dúvida, tá, mas quando acontece essa reforma íntima? Se nós somos espíritos eternos, a partir do momento que nós nascemos, nós nunca mais deixaremos de existir. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que nós vivemos parte, né, dessa existência no plano espiritual e parte no plano material, como nós estamos vivendo agora encarnados. Então, a reforma íntima, ela ocorre basicamente enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós estamos na matéria. Ela ocorre nas diversas reencarnações que nós vivemos, nas diversas vidas que nós vivemos. Por que isso? Porque nós precisamos da matéria para evoluir, nós precisamos da matéria para vivenciar, né, a vida material com as suas coisas boas, com aquilo também que não é tão bom. E aí, com isso também, a gente vai escolhendo o caminho que tomamos, e é através da vivência no plano material que então nós conseguimos nos corrigir e evoluir. A somatória, então, de todas essas reencarnações, porque nós vivemos muitas e muitas encarnações, muitas vezes nós estamos aqui no plano material. Então, a somatória de todas essas reencarnações, quando bem-sucedidas, quando nós conseguimos evoluir, nós vamos sintetizando esse progresso e ele permanece conosco. Ele garante que a nossa evolução aconteça. Então, o que nós precisamos para fazer a nossa reforma íntima? Eu sintetizei, né, um pouco, porque falar sobre reforma íntima precisa muitas palestras. Mas dentro do livro, né, Os Fundamentos da Reforma Íntima, eu mais ou menos resumi, é um pequeno resumo, é uma pequena introdução, e numerei algumas coisas que nos ajudam, então, e nos colocam o que nós precisamos para, pelo menos, iniciar a nossa reforma íntima. Bom, a primeira coisa que nós precisamos é vontade de fazer. Vontade de fazer a reforma íntima. E tem que ser uma vontade firme. Segundo, o autoconhecimento. Terceiro, autocrítica. Quarto, empenho, dedicação, planejamento e persistência. Então, esses são os pontos que nos ajudam a
seguir adiante na reforma íntima. Então, o que é a vontade firme? Vontade, na verdade, lá no íntimo, no âmago do nosso ser, todos nós temos vontade, porque a missão da nossa vida aqui na Terra é essa, é evoluir, né? É chegar o mais próximo da perfeição. Então, essa força de vontade, todos nós trazemos dentro de nós. Porém, o que falta às vezes é nos concentrarmos nessa reforma íntima, é focar na nossa reforma íntima. E outra coisa também, para que essa força de vontade, essa vontade de fazer a reforma íntima aconteça, é preciso que nós tenhamos autoestima e amor próprio. Sim, porque se nós não nos amarmos, se nós não tivermos amor por nós mesmos, nós não teremos o desejo de mudança, por pior que nós sejamos, porque nós não valorizamos essa necessidade de se melhorar. Não entendemos que para sermos felizes nós precisamos nos melhorar. Então, ter autoestima e amor próprio é um dos fatores para que nós nos mantenhamos nesta vontade de fazer a reforma. Quem conhece a doutrina espírita, não sei quantos de vocês estão aqui pela primeira vez, mas quem conhece a doutrina espírita, quem vivencia a doutrina espírita, né? Ela, através da doutrina espírita, que fala muito de reforma íntima, ela tem, então os espíritas eles têm uma facilidade maior de se despertar para isso, né? É como se fosse um estímulo, porque dentro da doutrina espírita a gente sabe o quanto é ensinado que, enquanto nós não corrigirmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, a gente está sempre suscetível, né, à influência dos nossos irmãozinhos que também ainda não evoluíram como nós, enfim, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, a doutrina espírita esclarece o quanto isso é importante e por isso talvez essas pessoas que seguem e que acompanham, elas têm esse maior estímulo. Mas a força de vontade sozinha não basta, é preciso ter fé. Fé. Fé em Deus e fé em si próprio. Porque a fé em Deus, se você a tem, você sabe o quanto é importante. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. No decorrer das nossas reencarnações, nós fomos nos direcionando para o bem ou para o mal. E a partir disso nós temos então que corrigir essas coisas que nós não fizemos tão corretamente. Então a fé é preciso estar presente, a fé em Deus e a fé em si mesmo, acreditar que você pode chegar a atingir essa perfeição. E é lógico então que essa fé ela consolida, né, a força de vontade. E também ela acaba fazendo com que você chegue ao fim, né? Que você triunfe nesse teu desejo, nessa tua vontade, nesse teu objetivo. E o segundo é o autoconhecimento. Sim, autoconhecimento. Por quê? Se nós não nos olharmos para dentro de nós mesmos, como é que nós vamos identificar o que está nos levando para fazer coisas que não são tão corretas? Então, é preciso fazer esse autoconhecimento, buscar dentro de si de forma voluntária e consciente. Eu decidi fazer minha reforma íntima, então o que é que eu preciso mudar? O que é que está dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas ações, naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, que eu preciso mudar? Porque se você não sabe o que está dentro de você, ou você não admite, não aceita as tuas mazelas, você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer tua reforma íntima se você não aceita as tuas mazelas, não reconhece isso?
Então é muito importante fazer essa busca pelo autoconhecimento. E claro que a ignorância de tudo isso, se você decidir por não fazer a reforma íntima, não significa que você não tem essas mazelas. Mas então essa ignorância delas não te isenta, né, de um dia ter que fazer a reforma íntima. Só que para isso também, dentro do autoconhecimento, nós não vamos buscar só as nossas mazelas, só os nossos erros, só os nossos desvios de conduta. Nós precisamos também buscar as nossas virtudes. Sim, porque todos nós temos muitas virtudes, não só mazelas. Descobrir ou refletir sobre as nossas virtudes nos ajuda, porque a gente vai ver que nós temos muitas coisas boas. Se nós já temos tantas coisas boas dentro de nós, como é que nós não vamos conseguir corrigir aquilo que ainda falta? Então nós temos que fazer com que essas virtudes venham à tona, né? Exercê-las mais para ajudar a superar as mazelas. O terceiro ponto, a autocrítica, é que tem que ser honesto. Primeira coisa, honesto para contigo mesmo. Não tem como você mentir para você, né? Você vai responder as perguntas: o que eu preciso melhorar, o que eu preciso reformar dentro de mim. Então você tem que ser honesto contigo. Essa autocrítica é muito importante que seja feito com a intenção de se melhorar, jamais de se punir. Porque quando a gente faz uma busca, quando a gente vai se autoconhecendo, isso fica até bem claro quando nós fizemos às vezes algum movimento de autoajuda, que a pessoa que está encaminhando pede para que a gente escreva todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos. Eu não sei vocês, mas para mim aconteceu muitas vezes que eu conseguia relacionar muito mais defeitos e dificuldades e imperfeições do que qualidades, né? Então nós precisamos buscar a positividade dentro de nós, para que a gente consiga superar com mais facilidade. Nunca como forma de punição, buscar os nossos defeitos, sempre de forma positiva. E o quarto, então, se trata de ter empenho, dedicação, planejamento e persistência. É preciso muito empenho, às vezes, para corrigir desvios de conduta que já, às vezes, até já se tornaram vícios. Então, essa dedicação é extremamente necessária. E o planejamento, por quê? A partir do momento que você identificou as suas mazelas, você conseguiu aceitar aqueles teus desvios de conduta, você precisa planejar, né? Tá, mas como é que eu vou fazer para corrigir isso? Então, dentro de um planejamento, você vai listar, vai pôr em ordem as tuas mazelas, aquilo que você precisa corrigir. E o ideal, como diz Schutel, é que você comece por aquilo que seja mais fácil e mais simples de corrigir. Né? As coisas simples, corriqueiras do dia a dia. Às vezes, ficar no celular e ficar espalhando mensagens não muito agradáveis para todo mundo já é uma coisa para se corrigir, fácil de fazer, né? Ou então, pisar na grama, jogar lixo na rua. Coisas tão simples, né? Mas que pesam também para nós. Então vamos começar corrigindo as coisas mais simples e mais fáceis. Deixar as difíceis mais para o final, por quê? A partir do momento que você começa a corrigir aquelas que são mais fáceis, já muita coisa vai mudando na tua vida. E aí, quando chegar lá naquela que parecia tão difícil, você consegue com mais facilidade. E a persistência, não tem como não ser persistente, porque muitas serão as dificuldades. E a gente, independente de dificuldade, nós não podemos desistir nunca da nossa reforma íntima.
E agora vem outra questão. Essa reforma íntima eu posso fazer sozinho? Posso fazer em grupo? Sim, é uma opção tua de realizar isso sozinho ou realizar com o apoio de alguém. Aqui no Ramatiz, né, no Wilson, existe um grupo, né, de reforma íntima, que agora não está, né, em função de tudo que o Wilson explicou, não está acontecendo, mas existem outras casas também, casas da doutrina espírita que oferecem grupos para fazer essa reforma íntima. Porque às vezes sozinhos nós temos dificuldade de seguir adiante. E num grupo, quando todos estão com esse mesmo objetivo, fica mais fácil um ajudar o outro às vezes. Né? Tem dificuldade de identificar alguma imperfeição minha. Então eu vou pedir ajuda para alguém. E essa ajuda, quando todo um grupo se reúne para fazer a reforma íntima, essa ajuda, ela acontece de forma fraterna. Não tem julgamento, não tem punição sobre isso, não tem a pessoa ficar, nossa, mas ele faz isso, ele deixa de fazer isso. Não, por quê? Porque estão todos no mesmo caminho, estão todos ali com o mesmo objetivo. Então isso pode ajudar para você chegar mais rápido no objetivo da reforma íntima. Então, isso é muito importante. Você decidir, né, se vai fazer sozinho ou não. Bom, tem algumas dificuldades que podem surgir e podem atrapalhar, às vezes, você iniciar essa reforma íntima. Uma é a nossa bagagem que nós trouxemos das diversas vidas que nós vivemos. Às vezes a gente foi acumulando, a gente não fez nada nas reencarnações passadas e aquilo foi se tornando assim uma bola de neve. Então toda essa bagagem de séculos, às vezes até milhares de anos nas nossas diversas reencarnações, elas se tornam um peso e dificultam a gente fazer essa reforma íntima, né? Mas entendendo a lei da reencarnação, que é outro assunto maravilhoso para se falar, entendendo a lei da reencarnação, percebendo o quanto ela é justa, quanto ela é verdadeira, isso alivia o nosso sofrimento, porque Deus, Ele nos dá muitas oportunidades para que façamos a nossa reforma íntima. Então, coisas que nós não conseguirmos fazer nessa, nós teremos a próxima, quem sabe. Mas o ideal é que a gente não adie muito isso, não? Outra coisa também que pode dificultar é você imaginar que aquela tua mazela, aquela tua imperfeição é impossível de corrigir, que é impossível de alcançar esse objetivo de chegar a ser um espírito perfeito. Então, nós não podemos jamais pensar, porque nós um dia seremos perfeitos. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas seremos. Então, nós precisamos acreditar que isso é possível. E outra coisa que também interfere é a questão da obsessão. Porque nós sabemos que todos nós aqui temos espíritos no longo das nossas reencarnações, com os nossos erros, com as maldades, né, que nós praticamos, nós estamos conquistando inimigos. E esses inimigos, às vezes, nos acompanham por diversas reencarnações. E eles, como eles ainda não fizeram a reforma íntima, não avançaram tanto também na evolução, eles não conseguem nos perdoar, não conseguem entender que hoje nós somos melhores do que naquela reencarnação que nós os prejudicamos ou fizemos mal a eles, né? Então, nós acabamos sendo suscetíveis dessas obsessões. Então, nós precisamos trabalhar isso, né? Usar formas de afastar esses irmãozinhos. E, lógico, nós temos, né, o trabalho de desobsessão, o trabalho que é feito aqui com a apometria, que também faz eles entender, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nós precisamos melhorar a nossa energia,
Nós precisamos cultivar mais aquelas virtudes para que a nossa energia seja tão melhor, para, ao invés de atrair os obsessores, que a gente atraia os espíritos de luz, os nossos amigos espirituais que querem nos ajudar. E eles então vão nos intuir, vão nos inspirar como fazer a nossa reforma íntima. Mas daí para isso nós precisamos estar bem, né? Estar de uma forma que a nossa energia não afaste ou impeça que eles se aproximem de nós. Bom, para ajudar nesse ponto, então, né, é importante que a gente cultive bons sentimentos, né? E bons sentimentos tem muitos, bons sentimentos, boas atitudes, né? Como bondade, caridade, carinho. Eu relacionei aqui porque são tantas mais do que o mal que existe por aí. Disciplina, doçura, esperança, fé. Sempre que nós tivermos isso no nosso coração, paciência, piedade, resignação, sempre que nós cultivarmos isso dentro do nosso coração, nós estaremos bem. A nossa energia estará bem e nós então estaremos mais propensos a receber a intuição do nosso anjo da guarda, do nosso protetor, do nosso mentor. Porque as formas positivas de olhar o mundo e não ver só maldade, como a Nelly falou no início, né? Ela deixa fluir então coisas boas do nosso ser, e isso Jesus já nos ensinava também, né? Então é muito bom ser bom, é muito bom ter bons sentimentos dentro de nós. E outra coisa que Deus nos deu, né? Ele nos entrega, através do livre-arbítrio, o comando da nossa vida. Então nós podemos optar por fazer ou não fazer a reforma íntima, mas uma coisa é certa: todo espírito caminha para a perfeição, vai passar reencarnações, vai passar diversos estágios, vai levar o tempo que for necessário, mas todo espírito fará a sua reforma íntima e chegará na perfeição. O tempo será de cada um, mas vai acontecer. Porque o próprio mundo evolui, a humanidade evolui, a humanidade prospera. Então, comunidades inteiras de espíritos evoluem e eles vão, nesse processo, contribuir para a evolução da própria humanidade. E esse é o progresso individual nosso, de cada um de nós, que vai fazer com que o nosso planeta, hoje nós habitamos o planeta Terra, né, vá também se transformar, também passar para um planeta de regeneração, que é o nosso caminho atual, né? Bom, para alcançar a reforma íntima, então, o ser humano ele precisa estar consciente que é o melhor instrumento para ser feliz. Sim, porque quando nós estamos em paz, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, quando pelo menos nós estamos tentando, mesmo que não estejamos assim conseguindo muita evolução, mas nós estamos tentando, nós não desistimos, nós vamos em frente nesse trabalho da reforma íntima, nós somos mais felizes. Porque a gente percebe para nós mesmos que nós estamos seguindo, nós estamos indo no caminho certo. E agora eu vou ler porque está nessas palavras que Schutter coloca: o mais importante de tudo, não importa quando, não importa quem, não importa como, não importa onde, mas o certo é que todos, sem exceção, farão reforma íntima como a única chave para atingir planos superiores e estancarem em definitivo o sofrimento das suas existências. Rapidamente, né? É um resumo, é uma pequena introdução sobre reforma íntima. Mas, ouvindo tudo isso, vendo a importância, porque o planeta está se regenerando. Vai levar muitos anos? Vai levar muito tempo? Vai.
Mas o que nós queremos para nós? Adiar mais e mais a oportunidade e a possibilidade de habitar um planeta melhor? Sim, porque se nós não acelerarmos a nossa reforma íntima, talvez a gente não tenha a possibilidade de habitar o nosso planeta já de uma forma melhor, onde o bem supere o mal, né? Então, nós temos tempo. Deus nos dá todo o tempo do mundo. Depende de nós decidirmos. Eu quero rapidamente ou eu quero lentamente levar várias e várias reencarnações. Então eu pergunto para vocês, por que não começar agora? Hoje? E aí, eu hoje deixei nas cadeiras uma oração com o intuito de nos incentivar, de nos motivar a essa reforma íntima, e eu peço licença para vocês para ler a oração. Ela diz assim: ó Deus, com sinceridade e ânimo, quero vasculhar o meu mundo interior à procura de imperfeições e de virtudes. Assim, firmarei a minha paz e a grandeza de espírito. Com aguda atenção e demorada análise, vou anotar onde tenho vícios, erros, desrespeitos, desamor, mau costume, crítica, ciúme, ódio, inveja, e anulá-los mediante constante trabalho. Para eliminá-los, usarei a forte confiança em mim mesmo, como filho teu que sou. As virtudes encontradas serão objetos de alegria, humildade e gratidão. Dessa varredura no mundo interior e da eliminação das imperfeições, sobrará um amplo espectro de paz, que me levará à iluminação e me abrirá os portais da felicidade. Todos os dias trabalharei no meu burilamento íntimo, por julgar-me pessoa amorosa e capaz. Agradeço-te o que já sou e me uno integralmente a ti, com concreta esperança no coração. Obrigado, obrigado. É uma oração do livro de Lourival Lopes. Eu espero que essa oração e que a palestra de hoje estimule vocês na busca dessa reforma íntima. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, a gente segue nesse caminho, mas nós podemos decidir acelerar o processo. Muito obrigada, boa noite a todos.